sou a Lu, sua professora de pintura. E hoje vamos terminar aquele trabalho da tela e do pano. E agora nós vamos trabalhar com o sépia, com aquele pincelzinho 2, e nós vamos preencher o tronco central do pinheiro. Você vai deixar o pinheiro é bem reto, então você não deve fazer curva. E em cima ele vai ficar um pouquinho mais fino, e à medida que vai descendo ele vai engrossando. Aí você repara aí no teu risco, porque dá uma diferençazinha. Olha, eu tô trabalhando aqui, esse lado é muito fácil a gente fazer uma linha reta. Quando chega o lado de cá, se você trabalhar do mesmo jeito, vai ficar crespo. Então, o que que você faz? Você vai virar, olha aqui como que eu tô pegando a tinta, colocando a tinta. Tá vendo? É difícil para você? Então, você pode, eu permito, vire o teu pano nessa posição. Não vou me mexer muito aqui. Mas vire para você fazer o outro lado na mesma posição que você está aqui. Ou se a sua mesa é pequena, você pode ir do outro lado, que você consegue fazer esse lado de cá certinho também, tá? Eu consigo fazer assim, apoiando o meu dedinho. Olha, eu apoio o dedo, vou deslizando o pincel. Consigo trabalhar com a ponta dele para cá. A ponta do pincel sempre vai ficar pro lado onde você quer a linha. Se não ficar muito certinho, não tem problema, porque tem um outro recurso ainda. O pinheiro, o tronco do pinheiro, ele tem umas ranhuras nesse sentido ou nesse sentido, de acordo com a luz. Então, peguei uma pincelada de marfim, eu vou colocar aqui, ó, do lado esquerdo. Tô colocando a tinta, tá vendo? Não é uma linha reta. Tá? Você pode ir colocando mesmo. Aí você vai fazer esse movimento. Ó, seria isso aqui. Você colocou a tinta, depois você vem puxando. Sem atravessar o tronco. Você não deve cobrir inteiro com marfim. Vai ficar assim, ó, cheio de gominhos. Isso daqui, cada ano... A gente não vai contar aqui, mas cada ano que o pinheiro tem, ele tem uma ranhura dessa. São umas camadas de galhos que saem. Depois os galhos vão caindo, vai ficando na ponta e aqui permanece aquela ranhura. Aí a gente coloca assim. Vou fazer o meu outro tronco, que é um pouco menor. Então, vai ser um pouco mais fino. Terminei o meu segundo tronco, agora nós vamos para cima. Vamos construir as ramas do pinheiro. Pincel número 8. Eu vou preencher todas essas bolinhas de forma irregular. Não é uma bola. Olha só como a gente vai preenchendo as bolinhas sem deixar realmente uma bola. Não pode deixar uma linha. Tem que ficar crespo nas beiradinhas. Vai acompanhando o risco. Eu vou preencher essas bolinhas aqui desse pinheiro aqui. Terminei de preencher as bolinhas. Agora, peguei um pincel número 4, ele tem cerdinhas, ó. Peguei a tinta verde folha e eu vou fazer o seguinte, eu vou iluminar essas bolinhas. Então, assim, sempre pro lado de cima, eu vou fazer um pouquinho de luz. Ó, não precisa ser parelho, não deve ficar redondinho. Você pode sair um pouquinho para fora
tá? Olha, sempre pro lado de cima. Porque assim a gente vai mostrar que uma tá por cima da outra. Eu tô imaginando aqui uma luz assim. Não precisa se preocupar em colocar muito, pouco, não. Só vai iluminando. Você viu que eu preenchi esse outro aqui também? É a mesma coisa, olha. Você vai batendo um pouquinho de tinta na parte de cima. Eu vou terminar de iluminar os meus aqui. Pronto, eu já iluminei todas as folhas. Agora, com o pincel zero e o sépia, nós vamos fazer isso aqui, ó. Os galhos que seguram essas bolas. Você tem no teu risco alguns e você pode colocar mais, porque não são poucos. Para você imaginar, cada bolinha desse daqui tem um galho. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teriam 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente pode até colocar assim, ó, bem pertinho. A gente pode colocar assim também, ó, que alguns quebram quando vão envelhecendo e caem. Aqui, geralmente, tem alguns assim, ó, que ele vai fazendo esse movimento. Tome cuidado para não colocar retos aqui, por exemplo. Você tem que ter no meio reto, depois você vem fazendo o movimento meio circular, assim. A araucária é uma árvore muito bonita, muito imponente e muito fácil de pintar. Acabei de colocar os risquinhos. Tem algumas que já são mais velhas, algumas árvores, que tem uma coisa assim, ó, que fica grudado. Então eu só vou bater o pincel e vou dar uma puxadinha. Se chama, eu acho que preciso colocar um pouquinho de tinta para poder puxar. A gente chama barba de velho. Eu vou colocar nessa maior aqui, depois na menor não vou colocar. Ó, coloco um pouquinho mais de tinta e puxo. Isso fica bem caidinho assim e o vento fica balançando. E vou terminar esse daqui agora. Voltando para a tela, agora eu vou colocar aqui na palheta um pouquinho do sombra natural. Sombra natural é a mesma coisa que sépia no tecido. Se você quiser, pode fazer a mistura. Se você colocar o vermelho carmim e o verde, você vai ter um tom de marrom escuro. E você pode fazer com essa cor. Mas eu vou colocar o sombra natural. E vou preencher aqui, ó, o meu tronco do pinheiro. Cuidado para não entortar. Cuidado para não passar ali onde tem o branco, porque o sombra natural vai desbotar. Eu vou preencher o tronco dos meus dois pinheiros. Agora eu vou iluminar esse tronco e para isso quero misturar. Vou pegar aqui um pouquinho do branco e um pouquinho do amarelo. Eu vou fazer um marfim. E com essa tinta eu vou colocar e vou puxar, ó. Eu vou colocando todos os cantinhos, toda a beiradinha aqui, ó.
e depois eu vou puxar. Vai ficar aparecendo mais, o outro vai ficar aparecendo menos, e é assim mesmo. Pouquinho só de tinta. E daí só dou uma puxadinha. É esse movimento, ó. Assim, pode ser meio abauladinho, assim. Vou fazer isto neste e neste. Pronto, já dei uma iluminada, fiz uma textura no tronco. Agora nós vamos trabalhar aqui em cima. Tô com aquele pincel número 2 que tem cerdinha, ó, compridinho. E não posso encostar aqui porque tá molhado. Eu vou usar o verde VC puro. Vamos fazer aqui. Eu vou preencher só a metade. Olha, a metade de baixo. Eu vou deixar uma bordinha em cima. Então, em todas elas, essas bolinhas, eu vou fazendo isso daqui, ó, uma meia lua. Deixa assim um pouquinho mais da metade preenchido. Porque se você preencher inteiro, é muito difícil depois colocar o clarinho e ele ficar aparecendo. Então, eu vou deixar um pedacinho ali da tela, do branco da tela, para colocar o amarelinho, pra gente fazer a luz. No tecido, a gente coloca um e depois pode bater o outro por cima. Aqui no óleo, se você quer que fique bem claro, é bom deixar o espaço. Quando a gente está trabalhando a lá prima. Olha o que eu fiz. Agora eu vou lavar bem o meu pincel. E venho com o amarelinho limão, que é o amarelo que a gente está trabalhando, fechando. Olha. Pouquinha tinta. E eu venho completando essa bolinha, deixando crespinho, tá? Não de tinta, mas aqui, ó, não é pra fazer uma bola. Você viu que é bem fácil. E já vai ficando o pinheirinho. Você viu que na hora de colocar o amarelo, eu sempre bato o amarelo ali e depois eu venho batendo ele entrando dentro do verde mais escuro, para não ficar aquele verde puro. Ele vai ficar um pouquinho misturado com o amarelo também. Aí, depois disso, eu vou pegar o meu pincel zero, eu vou pegar o sombra natural, o mesmo que eu usei para fazer o tronco, e vou completar aqui, ó, aqueles galinhos. Lembrando que são muitos galinhos. Cada bolinha dessa tem um galinho. E tem alguns galinhos assim, ó, que se quebraram. Então, você põe só um pedaço. Vou completar o meu pinheiro maior ali de cima, fazendo o mesmo processo. Terminei o pinheiro, com pincel zero passei os galinhos. E agora eu vou usar esse pincel número 2 aqui, que tem cerdinhas, para puxar as barbas de velho. Que fica bem enroscada nos galinhos. Não tem em todos, é só em alguns. E agora a gente volta para o tecido. Usando o pincel número 4 e o verde pântano, eu vou fazer aqui onde tenho essas ranhuras assim, ó. Eu vou fazer um fundo, acompanhando mais ou menos o tamanho dessa ranhura. Ó, sem deixar
linha reta, tá? Você vai trabalhando com o pincel assim, deixando mais gordinho, mais magrinho. Aqui embaixo, você pode até preencher, olha aqui, linha reta, que é a base, a moldura. E aqui, ó, pode fazer assim. Pronto, acho que assim tá bom. Vou lavar bem o meu pincel. E vou trabalhar agora com o vinho. E o vinho, eu não vou preencher inteiro também. Eu vou colocar mais aqui, ó, na base. Não precisa misturar com o verde. Pode colocar no espaço que tenho ali branco para pintura, né? E vou colocar mais na base. Vou deixando assim, ó, umas beiradinhas de espaço para colocar o magenta, que é a cor que nós vamos colocar a seguir. Agora eu termino aqui, ó, de preencher com o magenta. Aqueles espaços claros. Sem cobrir o verde, tá? Não pode cobrir, o verde fica lá atrás, é aquele fundo escuro. Eu coloco o magenta toda a bordinha de cima. Também não é para ficar listrado. Então, o que que você faz? Coloca o magenta e dá uma limpada no pincel, assim, ó, pra cima do vinho. Você vai fazer isso daqui em toda essa área de bordinha clara que tem. Eu vou fazer o meu. Terminei de colocar o magenta aqui. O meu pincel tá sujinho ainda de magenta. O que eu vou fazer com ele? Eu vou passar aqui, ó. Nós temos um pequeno reflexo desta cor dentro da água. Vou colocar aqui, a parte de baixo já tá totalmente seca. Então, eu posso colocar... Ó, tô pegando tinta aqui. Colocar sem tirar a cor de baixo. Não vai misturar. Mas vai dar um leve rosado aqui. Não cresça muito. Você deve ficar... Olha aqui, ó. Aqui tem um morrinho, aqui tem um morrinho. Aqui tem outro, aqui tem outro. Você deve perceber que o espaço de cima é pequeno. Então, aqui pra baixo também deve ser um reflexo pequeno. Pronto. Agora eu lavo meu pincel e vou usar o branco para fazer as flores, que serão pequenas batidinhas. Também começo sempre ali na ponta, olha, e vem limpando o pincel para dentro. Não é para ficar uma linha de branco. Você bate o pincel ali e limpa ele para baixo, até que pegue um pouquinho do vinho, não tem problema. Ó, e que fique irregular. Em algum lugar vai ficar mais branquinho, em outros vai ficar um pouquinho mais escuro. Vou colocar essa camada de branco, lembrando que essa flor, ela é cor de rosa, meio magenta. É uma azaleia. Aqui é um campo de azaleias, né? Visto de longe, a aparência é essa. Pronto, fiz minha camada de branco. Agora, nem secou o branco ainda. Eu vou voltar com o magenta. Vou batendo o pincel assim, ó, em cima do branco. Olha a diferença que dá. Fica legal. Eu venho com verde folha. E agora, aqui, ó, na área escura, eu vou fazer alguns pontinhos. Sempre saio aqui, ó, de trás, né? Na área bem escura aqui, bem embaixo. E subo
Posso até subir um pouquinho sobre o magenta, só que não deve subir muito porque ele vai ficar escuro. Verde com tons de vermelho, eles vão para tons de marrom. Então vai ficar bem escuro. Ó, então você vai brincando com esse pincel com o verde. Aqui embaixo não precisa preencher tudo, tá? Não deve, faça moitinhas. O verde, folha em cima do verde pântano vai aparecer bem. Pode até sair algumas, com algumas folhinhas assim, ó, pra fora. Olha só como ficou. Agora, pra finalizar, eu vou fazer assim, ó, com o pincel 8 aparado, eu vou passar uma linha de sépia em volta para fazer uma moldura, porque ficou aparecendo o risco aqui nas áreas mais claras. Já terminei, já fiz aqui uma moldura. Se você não consegue fazer assim a mão livre, use a régua. Use esse ladinho aqui, ó, tem um ressalto, você vira e põe assim para baixo. O espaço para baixo. Aqui tá reto, ó. Aí você passa o pincel. Agora nós vamos concluir a tela. De volta à tela, nós vamos preencher essas áreas aqui, ó, que tem essa ranhura, com o verde VC puro. Lembrando que você não deve deixar uma linha reta. Trabalhe sempre assim, deixando crespinho. Eu vou fazer o meu inteiro, já te mostro. Preenchi, olha, tudo com verdinho. Agora o que eu faço? Eu vou pegar o carmim e vou colocar na área de baixo. Não vou preencher inteiro a área que faltou, mas ainda não vou fazer a transição aqui, ó. Eu vou colocar até bem pertinho. Terminei de colocar o carmim por toda a extensão. Agora, nem lavei meu pincel. Eu volto fazendo a transição, fechando aqui, ó, esse espaço. Eu não vou nem levar o pincel sujo de verde para cima do carmim e nem trazer o carmim para cima do verde. Eu vou mexendo o pincel assim, ó. Eu vou fazendo esse movimento só na área entre carmim e verde. Eu não vou fazer isso aqui, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui, ó, na parte de baixo. Esse branco que eu deixei ali, eu preservo. Toda a área de baixo aqui, ó. Tá vendo esses branquinhos aqui, ó, que ficaram? É isso que eu tenho que misturar, cobrir, não esse daqui. Agora, eu lavo o meu pincel, seco bem, coloco um pouco do branco junto com o carmim e vou fazer um tom de rosa. O carmim, ele é bem escuro. Se eu coloco o branco, ele vai clarear e vai ficar cor de rosa. Com esse cor de rosa, eu vou completar toda essa área branca que eu deixei. Aqui também, no óleo, sempre você precisa fazer uma transição de cor. Mas se você fizer aqui, no caso, na hora, você vai cobrir todo o outro. Então, eu gosto de seguir nessa sequência. Eu tô colocando rosa bem em cima dessa área branca. Eu não subo nem para cima do verde e nem para cima do carmim. Quando eu sujo um pouquinho o pincel ali, ó, no verde, eu limpo aqui, eu tiro o excesso de tinta aqui e pego outra tinta limpa.
Porque se esse rosa encostar no verde, fica um tom de cinza. Alguns espaços são bem pequenos. Fique com a tinta dentro do espaço. Pronto, agora que eu coloquei o rosa em toda a área que estava aparecendo branco, eu vou, sem lavar o pincel, não precisa. Eu vou fazer aqui, tá vendo que entre o rosa e o carmim ficou uma linha? Então, eu vou batendo o pincel devagarinho para quebrar essa linha. Olha como vai ficando. Não tem mais essa divisão entre rosa e carmim. Cuidado para não preencher todo o espaço, tá? O carmim precisa aparecer. Prontinho. Agora, eu tenho um pouquinho de tinta no pincel. Ele só tá com um pouquinho de sujeirinho desse rosa. E eu vou fazer aqui, ó, o reflexo na água dessa cor que tem ali. É uma moitinha para baixo, sempre na mesma direção. É como se você voltasse, invertesse. Então, vou colocar aqui, essa minha tinta, ela tá úmida, totalmente, porque eu coloquei isso daqui agora há pouco. Então, eu vou dar pequenas pinceladas com o rosa, sem desmanchar o que eu tenho embaixo. Tá vendo? Olha, agora meu pincel ficou sujo. Então, eu limpo, ou melhor, eu lavo. E eu vou pegar mais um pouquinho do rosa aqui, para continuar. Sempre fazendo o mesmo formato daquilo que você tem lá em cima. Evite deixar textura aqui. A única textura que a gente tem na água é esse movimento. Pronto, já refletimos. Agora eu lavo meu pincel. E vou usar o branco puro que eu tenho aqui. Vou trabalhar com batidinhas com esse branco, toda a borda, limpando o pincel para dentro, ó, para baixo. Se eu venho pegar mais tinta, eu tiro o excesso, limpo o pincel, pego um pouquinho de mais de tinta, venho na borda, depois eu vou descendo, limpando o pincel. Aí, tenho que passar aqui de novo, pegar mais um pouquinho para fazer mais um pedacinho. E nesse batidinho, eu vou trabalhar toda a área das flores. Perceba que quando eu pego tinta, eu sempre começo ali, ó, na área de cima. E não em cima do verde, em cima do rosa. Aí eu gasto a tinta do pincel, depois eu venho limpando o pincel para baixo, passando pro carmim. Olha como ficou. Agora, nós vamos usar o amarelinho. Pincelzinho sujo de amarelinho. E você vai fazer aquelas pinceladinhas aqui no verde para simular as folhinhas. Você pode misturar, misturei aqui ó, um pouquinho de amarelo no verde VC para ficar um verde assim mais, um amarelo mais quebrado, um pouquinho mais escuro, vai dar um tom de verde como se fosse o verde folha do tecido. Essa área que tem escurinha toda, você deve fazer uns galinhos, né, umas folhinhas. Pode sair assim, pelos cantinhos um pouquinho. Se você subir com esse verde sobre o carmim, vai ficar
uma cor meio escura, uma cor suja. Então, evite bater em cima do carmim. Vou terminar o meu. Olha como ficaram as folhinhas. E agora, eu vou pegar um pouquinho de verde Vissier e vou reforçar um pouquinho a sombra aqui daquela flor que tá lá atrás. Porque ficou muito forte. Então, eu vou de baixo para cima, ó, eu vou batendo um pouquinho. Isso vai escurecer, vai dar mais profundidade para ela. Vai jogar ela mais profundo. E vou, ainda sem lavar o pincel, ó, peguei um pouquinho do sombra natural, que é aquele marrom escuro. Eu vou passar aqui nessa borda, porque eu achei que tá muito verde até aqui. Pronto. Lembrando que a tinta a óleo, ela seca pela ação do ar. É uma reação química que acontece entre o óleo, a tinta a óleo e o oxigênio. Então, isso daqui vai demorar mais ou menos 15 dias para ficar seco ao toque. Prontos os 2 trabalhos. Vocês podem comparar e perceber que o que a gente faz no tecido, a gente pode fazer com um óleo na tela. Não é tão difícil. E outra coisa, o projeto vai do tecido, não tem projeto da tela. Espero que você tenha gostado e se anime a pintar na tela. Trabalho concluído. Eu acho que você gostou e vai experimentar, não é mesmo? Eu espero. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br e até o próximo!